abundância, meu Pai amado. Prospera nesta hora também, ó Pai. Estaremos ouvindo a Tua palavra. O Senhor já preparou, ó Deus, no coração do Teu servo a palavra que nós precisamos ouvir. Fala, Senhor, e que o nosso coração também esteja voltado, derramado para ouvir e aprender de Ti nesta hora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos capítulo de número 14, o versículo de número 17. Queridos, um privilégio estar com os senhores uma vez mais. Deus abençoe o pastor Fabrício, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe toda a igreja, o apoio, o Natan, o Alejandro, o Daniel, os meninos aí. Deus abençoe vocês poderosamente. Deus abençoe toda a juventude, Deus abençoe todos os irmãos, amém? Congrego na nossa igreja sede lá no Brasil, e o pastor Abinay sempre instrui trazer o abraço dele. Eu falei com ele nessa semana, disse que estaria aqui, e a palavra dele foi sempre essa: estar que Deus te use. Então eu me coloquei na agenda de Deus, e hoje em oração lá no quarto, Natão, pedi para que o Espírito Santo trouxesse uma palavra do coração de Deus para o nosso coração. E eu estava ali para tomar água, o pastor Fabrício ainda brincou: eu quero ver se você vai explicar o que o tema propõe. Então quero falar sobre isso agora. E o tema da mensagem é justamente esse: Timóteo, os outros podem, você não. Amém? Vai ser uma mensagem para abordar justamente temas de juventude cristã. Eu preciso que você fique atento ao texto bíblico. Romanos capítulo 14, verso 17. O apóstolo Paulo diz assim: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Podem se sentar. Olhe bem para cá. Preciso que você se concentre no que eu vou lhe falar agora à noite. Você constantemente vai perceber que a Bíblia vai mostrar vários e vários reinos, mas nenhum simplesmente é tão belo, tão único, tão singular enquanto o reino de Deus. A Bíblia vai falar sobre o reino da Babilônia, o reino da Síria, o reino do Egito, o reino dos persas, o reino dos romanos, mas nenhum reino sequer chega a um pouco do vislumbre do que é o reino de Deus. Muito embora o reino de Deus é o reino menos pregado, porque essa é a pergunta que fica a nós: como de fato é caracterizado? Quais são os atributos, as características do reino de Deus? E aqui eu vou começar explicando para você se simplesmente o reino de Deus passa ou não passa nos parâmetros para a gente perceber se esse reino é tão perfeito, é tão pleno e é tão completo. Porque reino para ser reino vai ter que ter algumas evidências muito particulares. Por exemplo, reino para ser reino vai ter que ter rei. Porque todo reino que não tem rei pode ser considerado tudo menos um reino. Então é aí que começa a pergunta: no reino de Deus existe um rei? Eu quero garantir a você que existe. O Salmo 103, o versículo 19, a Bíblia diz que o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e que seu reino domina sobre tudo. Portanto, quem é o reino de Deus? Resposta: o Senhor. Esse Deus que é tão pouco pregado, ensinado, poucas pessoas conhecem os seus atributos, as suas características. E eu preciso dizer para você que esse Deus é um Deus que não tem altura, ele não tem largura, ele não tem profundidade. Disseram para você que a onipresença de Deus é o fato de Deus estar em todos os lugares, quando na verdade é o contrário. Onipresença de Deus, o fato de onipresença de Deus significa Deus está em todos os lugares, mas na verdade a onipresença é todos os lugares.
é que estão em Deus. Não é que o nosso Deus é poderoso, Ele é o todo poderoso. É importante nós percebermos que Ele tem atributos singulares. Por exemplo, o atributo da incomparabilidade. Ninguém compara ao Deus que nós estamos servindo. Ele porta atributos que são ímpares. Por exemplo, dizem por aí que Deus é infinito. Na verdade é um equívoco gigante. Infinitos somos nós, porque uma vez que nós entramos na existência, nós não saímos dela nunca mais. Infinitude se define aquilo que tem começo e que não tem final. Você já entrou na existência, você não vai sair dela nunca mais, seja para o céu ou não. O nosso Deus, Ele não é infinito. O nosso Deus, Ele não tem começo, Ele não tem meio, Ele não tem fim. O nosso Deus, Ele é antes do Gênesis e Ele vai ser depois do Apocalipse. O nosso Deus não é pego de surpresa. O nosso Deus tem um controle total da civilização humana bem na palma das suas mãos. O nosso Deus, Ele de fato, Ele destila a sua glória e o seu poder. Portanto, Ele é o rei do nosso reino. Mas reino, para ser reino, vai ter que ter príncipe. Porque todo reino que não tem príncipe é um reino fadado a não ter sucessor. E aí a pergunta já vem: quem é o príncipe do reino de Deus? A Bíblia diz em Isaías capítulo 7, verso 14: por isso nos alegremos, um menino se nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado de Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da... Ele é o príncipe do reino de Deus. E a Bíblia vai mostrar que no arrebatamento da igreja, ele simplesmente será promovido ao título de Rei dos Reis e Senhor de todos os senhores. Reino para ser reino tem que ter rei. Reino para ser reino tem que ter príncipe. Reino para ser reino tem que ter povo. Porque qual é a graça de um reino que tem rei, tem príncipe e não tem povo? Logo a pergunta se é feita: quem é o povo do reino de Deus? 1 Pedro capítulo 2, verso 9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não importa qual igreja você pertence, se na sua igreja pega a Trindade, os 5 pináculos de uma teologia bíblica e cristã, se você reconhece que salvação existe apenas no nome de Jesus, você pertence ao povo que um dia será tirado da Europa e simplesmente vai morar na nova Jerusalém celestial. Quantos aqui pertencem ao povo de Deus? Olhe para cá. Reino para ser reino tem que ter rei. Reino para ser reino vai ter que ter príncipe. Reino para ser reino vai ter que ter povo. Reino para ser reino tem que ter porta-voz. Porque como é que o rei se comunica com o povo? E como é que o povo se comunica com o rei? No reino de Deus, o mesmo porta-voz do rei ao povo é o mesmo porta-voz do povo ao rei. Porta-voz do povo ao rei. Romanos capítulo 8, versículo 26. Nós não sabemos falar como rei como convém, mas o Espírito Santo intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Eu não sei o tamanho da tua dor, eu não sei o tamanho do seu sofrimento, mas eu tenho certeza que nesse exato momento, cada lágrima que é colhida, cada oração que é dita, cada pedido que é feito, o Espírito Santo está colhendo cada lágrima, está levando a presença do Rei dos Reis e do Senhor de todos os senhores. Opa! Mas o seu porta-voz para o rei
é o mesmo porta-voz do rei para você. João capítulo 16. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Sabe o que eu quero que você entenda? O lugar mais poderoso e mais seguro da terra não é dentro do Pentágono, Secretaria de Defesa dos Estados Unidos, não é dentro dos quartéis generais das poderosas tropas de elite, mas o lugar mais seguro que você possa estar é cumprindo a agenda que Deus estabeleceu para você. A Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, eu direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Eu quero que você entenda algo aqui. O Espírito Santo revelou em você um propósito e uma chamada. Eu preguei aqui nessa manhã: o Deus da Bíblia não ouve não de quem Ele chama. Então escuta bem o que eu vou dizer para você. Deus escreveu em você um projeto e um plano poderoso, grande. A prova disso é que Ele te trouxe para cá. Mas as suas cordas vocais devem ser usadas integralmente, objetivamente, especificamente para comunicar a palavra de Deus, para anunciar o Evangelho cantando, pregando, liderando e cumprindo o propósito para a glória de Deus. Reino para ser reino tem que ter rei. Reino para ser reino tem que ter príncipe. Reino para ser reino tem que ter povo. Reino para ser reino tem que ter porta-voz. Reino para ser reino vai ter que ter lei e vai ter que ter regras. Porque todo reino que não tem lei ou regras é um reino fadado à destruição. É lei da física. Todo organismo que não tem liderança, ele auto se destrói. Então é importante você entender que ao longo da história existe um grupo chamado os anarquistas. Quem que eram eles? Eles simplesmente queriam viver sem a intervenção e a lei do Estado. Nunca deu certo isso. Todo povo tem que ser regido por regras e por leis. E é aqui que começa a pergunta: quais são as leis e as regras para a juventude cristã? Primeira regra: Deus ordenou eu e você a louvar e adorar o nome dele. Só que isso é uma frase muito geral. Pouca gente entende, primeira coisa, o que é louvor e adoração. Então vou começar a dizer para você o que não é louvor e o que não é adoração. Número 1: louvor não se faz com teologias da ameaça. Como assim, Starley? Você vai se lembrar que lá no Brasil houve uma música famosa que eu já não estava suportando. Todo culto cantava 2, 3 vezes. A letra dizia assim: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Vai estar na plateia e você no palco. Presta atenção no que eu vou te falar. Deus nunca prometeu palco para Abraão, para os apóstolos, para os patriarcas, para os profetas maiores e nem menores. O palco que Deus deu para o seu filho foi uma cruz. Portanto, escuta o que eu vou te falar. Se você estiver esperando Deus cumprir uma promessa, para você pegar essa promessa cumprida e esfregar na cara de alguém, você acabou de descobrir porque Deus até hoje não cumpriu. Sabe o que eu quero que você entenda? Deus vai cumprir a promessa, Ele quer cumprir a promessa. Mas não é para você pegar essa promessa e simplesmente humilhar quem te humilhou. Sabe por quê? Porque Deus, quando cumprir a promessa, quer que você pegue essa promessa e devolva para o louvor e para a glória do nome dEle. Portanto, escuta só: verdadeiros adoradores, eles têm instrumentos poderosos, quais? Bacia de água e toalha. A missão dessa igreja é lavarmos os pés uns dos outros para o louvor e para a glória de Deus. Fui pregar num congresso. A cantora cantou uma música.
A música dizia assim: não mexe, não mexe, não mexe com meu varão, porque para mim ele é bênção, para você é maldição. Clone de Jezabel, ouça bem o que eu te digo, e por aí vai. Ela fez tudo, menos louvor. Sabe por quê? Louvor é letra. Segunda consideração: o que não é louvor, o que não é louvor é frases verbalizadas da boca para fora. Por exemplo, a gente canta assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Como se teu namorado termina contigo, tu rapa da igreja. A gente canta assim, lembra do Trazendo a Arca? Essa geração dos Adora Pompeu não lembra, mas Trazendo a Arca, Ministério de Louvor Raiz, a gente cantava assim. Inclusive isso aconteceu comigo quando eu liderava jovens. Eu peguei a letra de uma música do Trazendo a Arca, entreguei pro meu irmão não gosta que eu conto isso nem a... Entendeu? E ele falou assim: Starler, para de contar essa história nas pregações. Eu falei: eu vou parar um dia. Eu olhei, passei a letra para ele, eu falei: canta essa música. Ele olhou para a letra, olhou para mim, olhou para a letra, olhou para mim, falou: não vou cantar isso aqui não. Eu falei: por quê? Ele falou: eu não vivo essa letra. A letra dizia assim: eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão dos meus planos, eu abro mão da minha vida por ti, eu abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Ele diz assim: eu tenho uma preguiça de vir até para a escola dominical, Starler. Eu não vou assumir esse voto para com Deus. O que ele fez foi simplesmente algo errado, mas a mensagem que ele trouxe é seríssima. Toda vez que o ministério de louvor cantar, cada fonema, cada sílaba, cada frase é um voto que você está fazendo a Deus. Então escuta só o que eu vou te falar aqui nessa noite. Quando a minha boa cantora que veio cantar aqui louvar a Deus e você estiver louvando a Ele, não se esqueça que se pregador deve viver o que prega e pregar aquilo que se vive, o adorador deve cantar aquilo que está vivendo e vivendo aquilo que está adorando. A hora do louvor é um momento sério, é quando eu reconheço que de fato existe um Deus poderoso que é digno de honra e é digno de glória. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Qual é a terceira regra do louvor e da adoração? Eu sou filho de pais separados. Minha mãe um dia disse para mim: vou levar você para ir lá no fórum, lá de Goiânia. Quem mora lá sabe de onde é que fica. Minha mãe disse assim: enquanto você estiver na sala, Starler, vai entrar um homem. Esse homem se chama juiz. Eu era pequeno. Ela disse assim: quando esse homem entrar na sala, não é para você conversar, não é para você ficar correndo, é para você ficar quieto, porque esse homem é uma autoridade. Levei meu brinquedo, fiquei lá, brinca para lá, brinca para cá. Quando o juiz entrou, eu me lembro como se fosse hoje, eu fiquei com medo de respirar perto dele. Sabe por quê? Porque eu estava vendo. Eu vi na hora que ele abaixou-se e me fez umas perguntas para mim. Eu vi na hora com que autoridade que esse homem portava. Agora sabe o que eu quero que você entenda? Às vezes nós estamos aqui em congressos iguais a esse, e às vezes nós desfocamos para lá, desfocamos para cá, porque na verdade a gente não está vendo Jesus passear no nosso meio. Mas eu tenho certeza que eu estou pregando para uma geração que vive o que Cristo falou para a igreja de Éfeso: eu sou aquele que passeio no meio de vocês. A nossa maior alegria nesse congresso é saber que tem pastor, tem obreiros, saber que a juventude está aí animada para o louvor e para a glória de Deus, mas é saber que aquele que joga Golias no chão, aquele que destrói as muralhas de Jericó, aquele que é incalculavelmente poderoso, ele simplesmente está protegendo a sua vida. Eu recebo uma palavra de Deus para dizer para a mulher aqui nessa noite: ei, creia no Senhor Jesus e vai ser salvo tu e toda a tua casa. Vai chegar o dia que você vai pegar esse microfone e vai cantar igual cantou Josué: eu e a minha casa servimos ao Senhor, eu e a minha casa servimos ao Senhor.
lá, Starley, você falou que louvor não é. Tem como explicar o que louvor e adoração é? Tem, lá vai. Primeira coisa, só é possível louvá-lo simplesmente se nós reconhecermos primeiramente quem nós somos. E aí, eu vou te relembrar quem eu e você somos. O Dr. Wayne Grudem, na sua teologia sistemática, ele definiu o ser humano depois de Gênesis 3, depois do pecado. Ele diz que ser humano se define assim: ser humano, vírgula, é ter que ensinar para uma criança aquilo que é certo, pois aquilo que é errado ela já vai descobrir por si só. Vocês me ouviram? Vou repetir de novo, talvez você não pegou. Também não é para adorar não, só para você entender. Ser humano, depois da entrada do pecado no mundo, é ter que ensinar para uma criança aquilo que é certo, vírgula, pois aquilo que é errado ela já vai descobrir por si só. Sabe o que significa? Ser humano em estado de pecado é gostar daquilo que não pode e ter desejo por aquilo que é proibido. Sabe o que significa? Que nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque já somos pecadores. E talvez você olhe e fale assim: Starley, mas eu não sou pecador. Toda caneta que você pegou, você devolveu? Porque se você não tiver devolvido, eu preciso te relembrar: você é um ladrão e uma ladra. Tá devendo a cantina da igreja? As irmãs não têm coragem de falar não, mas eu tenho. Paga a cantina da igreja, senão você tá roubando, ladrão e ladra. Presta atenção. E talvez você fale assim: Starley, mas calma aí, calma. Qual é a diferença de você para um ladrão de banco? Segundo a Bíblia, vocês dois são ladrões. Não tem diferença. Sabe o que eu quero que você entenda? Que tem uma natureza pecaminosa? Já matou alguém? Já ceifou a vida de alguém? Não. Já falou de mal de alguém pelas costas? Porque se você tiver falado, a Bíblia vai chamar você de homicida e de assassino. Isso é a doutrina bíblica da hamartiologia, a doutrina bíblica do pecado. Nunca cometeu pecado sexual? Nunca adulterou? Já olhou para alguém e cobiçou uma vez na vida? Porque se você tiver feito isso, segundo Mateus capítulo 5, verso 28, você é adúltero e não tem dois infernos, tem um. O mesmo adúltero que simplesmente cobiça é o mesmo que pratica. Os dois vão para o inferno. Quem você é? Resposta: um pobre pecador. E aí talvez você fale assim: mas Starley, eu nasci num ambiente evangélico, eu não vivo uma vida de pecado. Presta atenção. Se você tiver pecado pelo menos uma vez na vida, sabe o que Tiago capítulo 2 verso 10 diz? Aquele que tropeçou em um item da lei, só um item, tornou-se culpado de toda ela. Sabe o que acontece? Se você me convida para ir na sua casa, aí você faz um omelete, você quebrou um ovo, 2 ovos, 3 ovos, 4 ovos, pega 10 ovos, o 10º ovo tá podre, adiantou alguma coisa? Lembra daquele hino da harpa que diz assim: no céu não entra pecado? Lembra dele? Pois é, ele está mais que correto. Se você tiver pecado pelo menos uma vez, eu tenho notícia para te dar: o céu fechou para você. Tem como se salvar? Tem como se achar bom? Tem como se achar fera? Mas a Bíblia diz que um dia Deus saiu do seu trono e debaixo de uma pele humana, Ele nunca pecou, Ele nunca errou, Ele nunca transgrediu. Ele foi até a cruz do Calvário. Ele pegou a minha ficha e a sua ficha, Ele rasgou, colocou na cruz do Calvário. Presta atenção. A partir de agora, quando Deus olha para você, Ele não olha simplesmente para você, nem para sua ficha que é pecadora, imunda e suja. A partir de agora, Ele olha para o sacrifício de Jesus Cristo. Eu disse aqui nessa manhã: nunca abra a boca para dizer que o melhor de Deus está por vir. Sabe por quê? O melhor de Deus já veio na cruz do Calvário. É por causa do nome dEle, é por causa do sacrifício dEle, é por causa do amor dEle. Esta igreja é salva.
Então deixa eu te fazer uma pergunta. Será que você não teria motivos para louvá-lo aqui nessa noite? Eu e você somos pecadores, falhos, pecamos, mas Ele nos salvou. Ele glorificou ao nome dEle, salvando eu e você do inferno. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, cheios do Espírito Santo, glorificando a Jesus Cristo. Então o que nós vamos fazer? Apocalipse capítulo 4 e Apocalipse capítulo 5. Os anciãos simplesmente vão até perante o trono. Eles se curvam porque eles não se sentem dignos de olhar nos olhos. Eles retiram suas coroas de ouro, porque perto dele ninguém é rico, perto dele ninguém é bom, perto dele ninguém é santo, perto dele ninguém é o cara, perto dele ninguém é fera demais. Eles simplesmente se curvam, e aí que eles vão provar o que é louvor. Eles começam cantando, dizendo: toda honra, toda glória, todo louvor, toda força, toda sabedoria estão diante do Cordeiro de Deus. Sabe por quê? Ele comprou de volta para si toda língua, toda tribo e toda nação. A grande alegria aqui nessa noite é vamos adorá-lo, não por aquilo que ele possa dar, mas é por aquilo a quem ele é. Porque eu sou falho, mas ele não é. Eu sou imperfeito, mas ele é perfeito. Eu sou limitado a tempo e espaço, mas ele de eternidade a eternidade, ele continua sentado no trono. Aleluia. Agora, com licença, eu preciso pregar um pouco para os jovens. Qual é a segunda lei do reino de Deus? Vou fazer uma pergunta aqui. Quem aqui está solteiro, levanta a mão. Eu sei que é uma pergunta que promove a sua derrota, mas levanta a sua mão. Aliás, abaixa a mão. Quem aqui está namorando, levanta a mão. Quem aqui está namorando, levanta a mão. Estou com medo de perguntar mais uma vez, toda a juventude levanta a mão. Vou perguntar de novo. Quem aqui está namorando e que a outra pessoa saiba que você está namorando com ela, levanta a mão. Sabe por que eu estou falando isso? Porque lá no Ministério Fama tem um colégio. Um dia teve um menino que estava namorando. Todo mundo sabia que ele namorava, menos a menina. Então por isso que eu vou perguntar: quantos aqui namoram? Levanta a mão. Baixa a mão. O primeiro livro que eu escrevi para jovens eu tratei lá uma pesquisa feita pelos jovens, pelo um grupo de teólogos lá do Rio Grande do Sul. E aí esse grupo de teólogos fez uma pesquisa interessante. Saca só a pesquisa. O que leva os jovens do movimento pentecostal a se casar? O que leva essa galera a querer casar? Rapaz, tudo de estranho estava nessa pesquisa. Primeira coisa, 82, alguma coisa que eu não lembro agora. No ano passado eu trouxe esse livro, alguns compraram. 82, alguma coisa disseram que estavam casando porque amam. Só que presta atenção. Eu leciono filosofia, eu costumo falar para os meninos. Sabe o que filosofia é? Duvidar da própria dúvida. Quando eu vi mais de 82% dizendo que estavam casando porque amam, logo eu comecei a me perguntar: será que essa galera ama de verdade? Sabe por quê? Porque depois da entrada no pecado no mundo, existe um sentimento muito parecido com o amor, que é a tragédia do sentimento da paixão. Agora presta atenção. Qual é a diferença, Starley, de amor para paixão? Foi por causa disso que eu me formei em psicanálise, como psicanalista clínico, para entender como é que o cérebro processava. Descobri algumas coisas. Primeira coisa que eu descobri: a paixão vai comprometer seu lobo frontal. Eu vou falar rasgado. A paixão vai te deixar mais burro. Mais burro. Não precisa falar mais que isso não. Uma aluna minha olhou para mim e falou assim: Starley, eu vou acabar com a minha vida. Meu namoro acabou. Qual que é a sua idade mesmo? 14. Agora você sabe o que é o louco? Vou começar a diferença. Na paixão, simplesmente ela vai retirar você de você mesma. Eu disse para uma paciente lá de Madrid, atendendo uma mulher aqui:
Eu até acho que tem hora que eu penso que até peguei um pouco pesado com ela. Eu falei, não deve ser fácil ser você. Porque você sai de um namoro e entra no outro, sai de um namoro e entra no outro. Ela falou assim, por que você disse que não parece ser fácil? Porque você não dá conta de você viver com você mesma. Sabe o que é o louco? Dentro das igrejas existe um problema seríssimo. A falta de pai, e principalmente a de pai, ou a falta da mãe, colocou um buraco tão grande na alma de algumas pessoas que simplesmente ficam constantemente buscando relacionamento, relacionamento e relacionamento. Presta atenção que eu quero que você entenda. Você tem uma vida só. Você começa um relacionamento e o mundo com quase 8 bilhões de pessoas, você vai entregar a sua vida na mão de uma pessoa? Que falta de amor próprio é essa? Segundo, o que a paixão fará? Ela vai comprometer sua vida acadêmica, escolar. Rapaz, lá em Goiânia tem uma figura que eu nunca dei conta de explicar. É a figura do Zé Droguinha. Lá em Goiânia tem a figura de um cara que eu nunca, nem a filosofia conseguiu explicar. É o cara que anda em cima de uma mobilete. Ele tem um bigodinho fininho, chinelinha Quênia, bermuda lá embaixo, e ele passa simplesmente empinando aquela mobilete para todo canto. E como é que as meninas se apaixonam por alguém assim? Eu tive alunas que matavam aula em nome de um relacionamento. Sabe o que aconteceu? Uma gravidez indesejada. A menina com base familiar. Eu tive alunos que simplesmente entraram em relacionamento, que afundaram o ministério deles. Sabe por quê? Para provar que muitas das vezes o problema de jovens pentecostais é que eles são espiritualmente fortes. Eles oram, eles jejuam, eles buscam a Deus, eles louvam a Deus, mas eles são emocionalmente fracos. Eles se entregam a qualquer proposta de namoro. Segundo motivo, na verdade foram 6, mas vou apresentar só 2 por causa do tempo. Você acredita que até hoje tem gente que casa gerenciado por profecia e por revelação? Um dia eu estava na Rádio Paz FM lá em Goiânia. Sabe o que aconteceu? Me perguntaram sobre se existem profecias. Eu falei, não vamos caminhar por esse caminho. Uma mulher entrou ao vivo e falou assim, como é que o Starley tem coragem de dizer quem ele acha que é para controlar o que Deus fala, o que ele não fala? Ele acha só porque é isso, porque é teólogo, esses teólogos falou. Eu levei a seguinte reflexão. Lá no jardim, lá no Gênesis, Deus plantou um jardim. Você se lembra o nome dele? Como é que chamava? Deus criou um homem. Qual era o nome dele? Deus criou uma mulher. Qual era o nome dela? Aí o que aconteceu? Aconteceu o pecado original. Quando Deus veio cobrar de Adão, Deus falou assim, Adão, o que é que aconteceu? Olha só a resposta. O que aconteceu? A mulher que tu me destes, foi o Senhor que me deu. Ele quase colocou a culpa em Deus. Só que se você observar Números capítulo 36, do verso 1 ao verso 6, Deus ordenou aos hebreus escolherem com quem eles forem casar. Sabe para quê? Porque porventura, se o casamento não vier dar certo, que isso pode acontecer, eu não vou poder apontar o dedo no rosto de Deus e eu disse assim, Senhor, não deu certo por causa do homem ou da mulher que tu me... A escolha é sua. Quem vai para o altar é você. Quem responde direct é você. Quem toma as decisões são você. E qual que é o problema disso? Você nunca percebeu que no namoro é a fase que a gente mais mente? Você nunca percebeu que é a fase que a gente mete mais máscara? E você nunca percebeu um outro problema? Na fase do namoro, as mulheres simplesmente carregam a síndrome da salvadora e os meninos a síndrome do salvador. É o prato perfeito para Satanás. Sabe por quê? Meninas, perguntem para as mulheres que estão casadas se elas conseguiram mudar o marido depois que casaram. Não conseguiram. Meninos, não tentem salvar quem vocês não foram preparadas para salvar,
Porque eu já vi colegas meus que casaram com uma menina que na verdade ela não queria casar, ela só queria sair debaixo do jugo da mãe, que é tóxica. É o prato perfeito para Satanás. Então sabe o que aconteceu? A pergunta que fica é: tá, Starley, mas Deus fala? Resposta: Ele fala. Como? Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quando Deus chamou, a Bíblia diz que Deus chama Abraão. Abraão sente a necessidade de Isaac casar. Ele ordena seu servo procurar uma esposa para Isaac. O cara vai atrás. O cara está com sede. Os camelos estão com sede. Ele foi bem na hora que as moças saíam para buscar água no poço. E ele disse assim: e há de ser que a moça que se compadecer, tiver dó, pena de eu com sede, junto com os camelos, essa vai ser a esposa de Isaac. Uma veio. Então a pergunta é: Deus fala? Fala. Como? Nas atitudes. Deus está falando. Se Ele não vem para a igreja, Deus está falando com você. Uma colega minha pregadora visitou o noivo de surpresa em casa. Quando ela chegou, ela viu a cena, ele levantando para dar um tapa bem no rosto da mãe dele. Ela diz assim: não precisei de profecia, não precisei de revelação. Ali Deus falou comigo: se eu casar com ele, eu vou virar saco de pancada. Deus fala. Eu estava falando lá em Pobla, lá no Ministério de Campinas. Me perguntaram assim: Starley, mas eu não sou crente. Eu sou crente e ele não. E aí? Falei: vou citar para você um número. 75% dos relacionamentos aonde ele é cristão e ela não, ou ela é cristã e ele não, vão dar em divórcio. Não é o que eu estou falando, essas estatísticas. O menino falou assim: mas ainda tem os outros 25%, Starley. Eu falei: então deixa eu te fazer uma pergunta. Você tinha coragem de pegar um avião aqui no aeroporto de Madrid e ir para o Brasil, sabendo que 75% dos aviões que vão decolar vai cair no Oceano Atlântico? Timóteo, eles podem, vocês não. Eles podem, vocês não. Então o que você vai fazer? Você vai morrer trabalhando na obra de Deus, e no tempo certo, com as emoções corretas, entendeu? Simplesmente preparado, com certeza Deus vai prover para você uma pessoa alinhada ao seu propósito, aonde Deus vai glorificar o nome dele. Quantos aqui recebem essa palavra profética? Diga glória a Deus. Olhe para cá. Olhe para cá. Lei do reino de Deus. Primeiro, louve e adore a Deus. Segundo, guarde seu coração. Olha a terceira. Na terceira, na verdade, eu vou pegar uma e dividir em duas. Perguntaram para Jesus: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Lá vai: amarás o Senhor de toda a tua alma, de todo o teu coração e de todo o entendimento. Mas eu vou focar no segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sabe o que é engraçado? É que eu só consigo dar aquilo que eu tenho. Como é que eu vou amar o próximo sem que primeiro eu não me ame? E aqui eu quero trazer uma palavra para toda a igreja. Me perguntaram isso no podcast, eu já disse aqui e vou voltar a dizer. Qual é o perfil de muitos cristãos pentecostais que estão aqui na Europa? Volto a declarar: eles são espiritualmente fortes, mas eles são emocionalmente fracos. Eles gritam por qualquer coisa, eles perdem a paciência por qualquer coisa. Então eu tenho uma palavra de Deus para pessoas que estão sofrendo com ansiedade aqui. Lá vai. Cuidado com a ansiedade e com a sua autoestima. Sabe por quê? Porque a ansiedade, de acordo com a Bíblia, ela é caracterizada por ser estranguladora. Ela proporciona para você um estrangulamento, ela vai sufocar a sua paz. Um psicólogo norte-americano chamado Rollo May, ele chegou a dizer que a ansiedade é uma sensação íntima de apreensão e de inquietação. As unhas dos ansiosos estão dilaceradas. A perna do ansioso não fica quieto. Ele está aqui preocupado com acolá,
E presta atenção, se a ansiedade não fosse um problema tão sério, Jesus, na maior pregação de todos os tempos, não tinha separado uma boa quantidade de tempo para pregar sobre a ansiedade. A ansiedade pode te destruir. A ansiedade vai querer estrangular você. Então aí vem a pergunta: o que a ansiedade pode comprometer-me? Lá vai, em 3 esferas. Primeira, esfera física. A ansiedade pode gerar úlceras. A ansiedade pode gerar dor no estômago. A ansiedade pode querer aumentar seu apetite por alimentação ou cortar sua alimentação. A ansiedade vai gerar em você borboletas do estômago, aumentar sua arritmia, trazer manchas na pele, dores de cabeça constante. A ansiedade vai dilacerar o seu corpo. Sabe o que a ansiedade fará? Ela vai atrás das suas emoções. A ansiedade vai te deixar num estado de inquietação tão ruim que vai comprometer sua originalidade e sua capacidade de raciocínio, porque o ansioso não é guiado pela razão. Uma certa feita, um pastor do Ministério Fama, das principais regionais, me fez um pedido que nunca ninguém me fez. Stanley, tem como você trazer o pastor Hernandes e os Lopes aqui? De tanto eu não insistir, eu levei. Ele fez um evento gratuito, ele pastoreando das maiores igrejas. Ele falou assim: Stanley, tem que ter 2.000 pessoas aqui. Tem que ter 2.000 pessoas aqui. Não tem as benditas 2.000. Ele quase surtou. Eu falei para ele: calma, a obra não é nossa, a obra é de Deus. Ele tem o controle sobre tudo. E aí sabe o que eu fiquei pensando na hora? Imagina só se nós estamos nesse congresso e Jesus estivesse passando pelas ruas de Madrid. Ele ia pegar ele ia entrar para dentro dessa igreja. Se ele sentasse nesse banco aqui na frente dos jovens e ele falasse assim: Starley, é uma ordem, me passa o microfone porque eu vou continuar a pregação. E se ele chegasse para mim e falasse assim: Starley, do que você está pregando? Eu ia dizer: Senhor, eu estou pregando sobre ansiedade. Sabe o que ele ia perguntar para nós? Quem de nós já caminhou pelas ruas de Madrid e viu um pássaro preocupado com o que haverá de comer, de beber ou de vestir? Sabe o que ele ia olhar para nós e dizer: vocês valem para Deus muito mais do que os pássaros que estão no céu. Eu tenho uma palavra para você: descansa o seu coração, deleita-te no Senhor. Sabe por quê? A tua família Ele vai continuar guardando, você Ele vai continuar guardando. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor serão semelhantes aos montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firme, firme, firme para sempre. Acredita, confia, Deus continua com o controle da história da sua vida. Tá achando que eu trazer uma palavra só para os jovens? Eu quero fazer uma pergunta para as irmãs. Quantas pessoas casadas nós temos aqui? Levanta a mão. Vou fazer uma pergunta específica para as irmãs. Quantas irmãs me dão certeza que se você morrer, o seu marido nunca mais vai casar com outra? Quem aqui pode levantar a mão para declarar essa verdade? Misericórdia. Será que eu causei discórdia na igreja, meu pai? O Daniel tá garantindo que se ele morrer, que a esposa fica só o resto da vida. Mas eu quero saber das irmãs. Irmãs, pelo amor de Deus, vocês querem me dizer que se você morrer, o seu marido vai ter coragem de casar com outra? Os músicos estão olhando para vocês assustados. Olha para cá. Eu falei para vocês que eu tenho um dom de revelação. Eu tenho. Revelo CPF, essas coisas tudinho, ó. Agora presta atenção. Digamos que tu morra. Só uma possibilidade que a gente sabe que isso nunca vai acontecer. Mas digamos que teu marido casasse com outra. A outra chega para dentro da tua casa. E aí, você, no dia que você casou com esse ungido, tu ganhou um aparelho de jantar. Ganhou um aparelho de jantar? Aí você pegou o belíssimo aparelho de jantar, guardou dentro de um armário e pensou: vou utilizar para uma ocasião especial.
Sabe o que aconteceu? Tu fez 1 mês de casada, nunca usou. Fez 2 meses de casada, nunca usou. 1 ano de casada, nunca usou. Engravidou, seu filho nasceu, você nunca usou. Seu filho fez 10 anos, você nunca usou. Aí um dia tu morre. A outra vai chegar pra dentro da tua casa, vai abrir o armário, vai ver o aparelho de jantar, vai levantar para os céus e vai dizer: Nossa Senhora Gospel, Deus me deu um marido, a casa, até o aparelho de jantar Ele providenciou, Ele é bom demais. Mas o importante é que tu tá no céu, o importante é isso, né? Tu tá lá no céu, tá salva. Presta atenção na pergunta que eu vou fazer para você. Se fosse uma rainha ou uma princesa morando na sua casa, você acha que ela ia ter dó de usar esse aparelho de jantar? Então deixa eu falar para você, o problema é na leitura que você tem de você mesma. Stalin, por que eu não quero usar? Você que não quer usar porque você tem medo de quebrar. Mas presta atenção que eu quero que você entenda. Você precisa começar a se amar ao ponto de simplesmente usar tudo aquilo que você merece usar. Uma certa feita, um palestrante no Brasil simplesmente pegou nota de R$100 e ele falou assim: quem quer R$100? O povo gritou. Ele pegou o dinheiro, amassou, pegou o dinheiro amassado e perguntou: quem quer R$100? O povo gritou: nós queremos. Ele pegou os R$100, sujou com o pênis dele e perguntou: quantos querem esse dinheiro? Tá amassado, tá sujo, tá desprezado. E as pessoas começaram a gritar: eu quero dinheiro. Esse é você. Uma nota que possa ter sido humilhada, rejeitada, pode ter sido suja, mas você não perde o seu valor para Deus. Portanto, se ame, erga a cabeça e saiba que Deus é com você. Eu quero falar para os homens aqui. Eu estou pregando para homens que um dia, quando criança, ouviu da boca do pai: você é moleque, tudo que você faz não dá certo, comprometeram a saúde mental de homens e abriram ruptura na sua alma. Eu estou aqui para dizer que seu pai está errado. Você não é moleque, não é tudo que você faz que não dá certo. Sabe quem você é? Escolhido por Deus, preparado por Deus. Você deve exalar testosterona e poder do Espírito Santo. Deus te chamou para ser um soldado de Cristo. E é por isso que eu tenho uma palavra para esta igreja: amarás o Senhor de teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o entendimento. E segundo, vamos nos amar. E Golias que se segure, nós vamos para cima, para a glória de Deus. Fique de pé. Que eu quero que você entenda. Geralmente pregadores falam assim: quem o Espírito Santo está tocando, vem aqui na frente. Eu vou fazer diferente. Quem tem perna, vem aqui na frente, porque assim o Espírito Santo te toca. Tá chamando você para vir, você ainda não vem, fica com vergonha. Quem tem perna, vem aqui na frente, que eu quero orar por todos. Então, resultado, vem toda a igreja aqui para frente. Cadê a cantora? Vem pra frente, senão a outra vai tomar conta da tua casa um dia. Tem que dar essa palavra de ânimo assim que elas vêm. A outra. Cheguem mais pra frente que tem pessoas vindo. Isso. Cheguem mais pra frente aqui, isso, por favor. Isso, cheguem mais pra frente aqui, isso. Mais pra frente, vai ter que todo vir mais pra frente, isso. Vem mais pra frente que isso tem. Isso. Aleluias. Glória a Deus. Olhe bem pra cá. O
reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Não é comida e nem bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Deus é fiel. Não se esqueça que o nosso